sou o psicólogo Mario Steffens e peço que me sigam nas minhas redes sociais. Caso vocês tenham interesse em acompanhar meus vídeos sobre psicologia, comportamento, psicoterapia, cultura, relacionamento, sexualidade e outros assuntos associados a esses. E nesse vídeo eu vou dar um exemplo de um dos elementos que são trabalhados em psicoterapia. Antes de mais nada, curta, compartilhe com quem se interessa no assunto e deixe seu comentário caso tenha dúvidas e indicações para os próximos vídeos. Se você acompanha o que se diz sobre psicoterapia na internet, você já deve ter ouvido falar sobre o conceito de projeção. Eu mesmo já fiz um vídeo sobre isso, quando falei da diferença da projeção para a empatia. Subindo muito, a projeção é um processo cognitivo, onde você cria uma teoria sobre a vivência da outra pessoa, baseado, no fundo, em elementos psicológicos que fazem parte da sua vivência. Ou seja, você usa a sua mente como base para entender a mente do outro. É um processo muito comum, todos nós fazemos isso. E nós podemos perceber quando fazemos alguma interpretação errada de uma situação social baseado nesse processo de projeção. Inclusive, nós podemos perceber qual é o elemento da nossa mente que nós acabamos projetando no outro. Então, um exemplo, uma mulher que está conhecendo um rapaz e começa a ter sentimentos amorosos por ele. E tem a intenção de aprofundar mais a relação. Porém, ele diz que não está pensando em um relacionamento no momento. E não tem interesse de construir uma relação a longo prazo com ela. Diz que só quer construir uma boa amizade e construir bons momentos com uma pessoa. Essa mulher fica extremamente desapontada com essa informação. Porque no fundo, a intenção dela com a relação é produzir um relacionamento amoroso com aquele rapaz. Porque ela já está desenvolvendo sentimentos por ele. Então pode já estar pensando em casamento ou em apresentá-lo à família. Mas como ela gosta de se relacionar com ele e está curtindo as interações que os tem, ela aceita abrir mão desse desejo dela de um relacionamento a longo prazo para poder manter essa amizade. No fundo, porém, ignora o fato de que ele não está interessado em um relacionamento com ela e que ele deixou isso bem claro. E é aqui que vem a distorção cognitiva dada pela projeção. Cria a expectativa de que ele vai desenvolver sentimento na medida em que a intimidade dos dois aumentar. Pensa que ele vai se apaixonar por ela na medida em que eles tiverem uma intimidade maior, que é isso que sempre acontece com ela. Toda vez que ela se entrega sexualmente, ela começa a desenvolver uma conexão emocional mais profunda. E ela acredita que isso vai acontecer com esse rapaz. Essa mulher não percebe que a expectativa em torno dessa transformação dos sentimentos desse rapaz é só dela. E ela projeta essa expectativa no outro. A gente tem que entender que cada um vivencia a sexualidade e a experiência sexual à sua maneira. E nem sempre a experiência sexual está associada a um vínculo emocional. E essa mulher acaba sofrendo demasiadamente por ter alimentado uma expectativa e alimentado sentimentos também. Descobre que ou ele não quer mais se relacionar com ela, ou quando ele nega as investidas dela em busca de um relacionamento a longo prazo, ou quando ele fala que não quer mais se encontrar com ela porque encontrou alguém especial. A decepção de ela saber que os objetivos dele não eram os mesmos que os dela naquela relação podia ser vivenciada logo no início, quando ele afirmou isso para ela. Porém, ela negou esse fato e passou a vivenciar aquela relação como se ela tivesse o potencial de desenvolver um relacionamento a longo prazo. Projetou as suas expectativas, os seus desejos e o modo de vivenciar a sexualidade que é dela no outro. E você nunca se perguntou qual é o motivo de falar sobre esses processos psicológicos que acontecem nas nossas interações, uma projeção na psicoterapia? O primeiro motivo é óbvio. Para construir consciência em relação a esses processos. Que você saiba como eles se desenvolvem e qual é a influência que eles têm. Quando a gente aborda diretamente esses processos cognitivos, nós podemos fazer uma intervenção cognitiva, corrigindo-os ou reescrevendo eles, a partir de uma nova perspectiva. Mas existe um motivo mais profundo para analisar esses processos cognitivos. É analisar aqueles elementos psicológicos que você projetou no outro. Se você projetou no outro alguma coisa, é porque você acha aquela coisa importante e é porque você valoriza as coisas daquela forma. Você conhece aquilo que tem valor para você, você conhece o modo como você processa as informações, você conhece quais são os seus desejos, as suas motivações. Quando você descobre que projetou essas motivações, esses desejos e essas expectativas no outro. No exemplo que eu dei antes, a menina não tinha consciência sobre o modo como ela valorizava a relação sexualidade. Ela negou dar valor aos sentimentos que ela tinha de que queria um relacionamento a longo prazo e ela negou a importância que isso tinha para ela, a ponto de criar uma certa distorção em relação àquela relação só para
poder vivenciar aquela relação com aquele rapaz, mesmo ele demonstrando que não estava de acordo com as expectativas e os desejos dela, e que isso a faria sofrer cada vez mais. Então, no trabalho com essa menina, nós iríamos buscar a valorização que ela tem em relação a um relacionamento a longo prazo, na sua vivência com a sexualidade, e o tanto que ela abre mão do seu desejo e dessa sua valorização para poder vivenciar a sexualidade, esperando que assim poderia agradar o outro e, sei lá, fazer com que ele mude de ideia em relação à relação. O trabalho seria em dar prioridade àquilo que tem valor para você e quais são os seus objetivos na relação. Poder se comprometer com esses objetivos e agir de acordo com eles. Então não basta apenas trabalhar a projeção nas situações em que ela acontece. Esse é só o primeiro passo. Depois, nós temos que conciliar esses processos psicológicos que nós descobrimos em nós mesmos, os valores que nós temos, desejos, motivações, ao conceito que nós fazemos de nós mesmos. A descobrir esses processos psicológicos e conciliá-los no modo como nós nos conhecemos é um trabalho necessário para o nosso desenvolvimento. É isso que significa o autoconhecimento em psicoterapia. Entre em contato e vamos marcar uma consulta de avaliação para descobrir se a psicoterapia é uma boa opção para a sua demanda. Me siga para acompanhar mais vídeos como esse. Curta, compartilhe com quem se interessa no assunto e deixe seu comentário caso tenha dúvidas ou indicações para os próximos vídeos. O conhecimento é o produto de um esforço coletivo e a participação de vocês é extremamente importante para o trabalho que eu faço aqui. Até a próxima!